1º de agosto, versículo do dia. Leitura no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. E a palavra diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, para você que está chegando agora no projeto A Marca da Promessa, sejam bem-vindos. E vocês que já também fazem parte da família. Peço que se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe, é importante para a obra de Deus. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Deus tem um grande chamado para a sua vida. Amém. E graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, recebemos o veredicto de nenhuma condenação, também porque possuímos a mente do Espírito. E assim Paulo desenvolve as consequências dos versículos anteriores. Com a vida do Espírito, Paulo certamente se refere ao Espírito Santo. Neste sentido, o crente não precisa e não deve mais viver conforme a carne. O contraste nesses versículos, portanto, é entre a carne e o Espírito, que está compreendido dos versículos 5 a 8. Eu trouxe para você compreender todo o contexto do versículo do dia. O que isso quer dizer e o que não está dizendo. Primeiro, a distinção não é entre o material e o espiritual, como na filosofia grega antiga e espírita atual. Não é isto. Por espírito, diante dos versículos anteriores e todo o contexto até aqui, Paulo claramente está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Segundo, é especialmente importante esclarecer que a carne se refere à natureza ou à postura humana inclinada para a corrupção e não à matéria. Paulo, como todos os judeus da sua época, entendia e nisto, diferente de algumas filosofias gregas, que o mundo material era a criação de Deus e, por isso, essencialmente bom. Esta distinção é muito importante porque até hoje nós cristãos, às vezes tratamos o mundo material, inclusive o corpo, como algo inferior, se não mal. Não é este assunto desta passagem de Romanos, nem da Bíblia como um todo. Em vez disso, Paulo está tratando das nossas inclinações pecaminosas. O assunto está vinculado ao capítulo 7, pois a nossa inclinação expressa a nossa natureza básica como cristãos ou não cristãos. E, por isso, a nossa inclinação tem consequência eterna. E a nossa inclinação é concernente com a nossa atitude fundamental em relação a Deus. Por isso é necessário viver com a mente controlada pelo Espírito. Agora vamos entrar no detalhe. Paulo descreve duas classes de pessoas: as que vivem segundo a carne e as que vivem segundo o Espírito. Ponto número 1. Viver segundo a carne. Carne aqui é o elemento pecaminoso da natureza humana. É desejar e satisfazer os desejos corrompidos da natureza humana pecaminosa. Ter prazer e ocupar-se com eles. Trata-se não somente da fornicação, do adultério, do ódio, da ambição egoísta, de crises de raiva, etc., mas também da obscenidade, de ser viciado em pornografia e em drogas, do prazer mental e emocional em cenas de sexo, em peças teatrais, livros, vídeos, cinema e assim por diante. Ponto número 2. Viver segundo o Espírito é buscar a orientação e a capacidade do Espírito Santo e submeter-nos a elas e concentrar nossa atenção nas coisas de Deus. É estar sempre consciente de que estamos na presença de Deus e nele confiarmos para que nos assista e nos conceda a graça de que carecemos
para que a sua vontade se realize em nós e através de nós. Por fim, ponto número 3. É impossível obedecer à carne e ao Espírito ao mesmo tempo. Se alguém deixar de resistir, pelo poder do Espírito Santo, aos seus desejos pecaminosos e, pelo contrário, passa a viver segundo a carne, torna-se inimigo de Deus, e a morte espiritual e eterna o aguarda. Aqueles cujo amor e solicitude estão prioritariamente fixados nas coisas de Deus, podem esperar a vida eterna e a comunhão com Ele. Uau! Que tremendo e que palavras reveladoras para as nossas vidas. Olha, neste momento você e eu estamos no meio de uma guerra. É uma batalha espiritual. E lutamos contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Precisamos ter a inclinação do Espírito Santo para vencermos a batalha. Lamentavelmente, existem muitos crentes que operam com a inclinação da carne. Mas se queremos viver de uma maneira que possa mudar o nosso mundo, então temos que parar de viver na carne e começar a viver no Espírito. Cada um de nós precisa continuamente fazer ajustes para colocar nossos desejos carnais sob o controle do Espírito Santo e não permitir que nossas emoções ou nossa mente nos governem. As Escrituras explicam que o Espírito faz guerra contra a carne e a carne faz guerra contra o Espírito. Então eles são continuamente opositores um dos outros. É uma guerra. O diabo nos odeia e ele está constantemente trabalhando e fazendo horas extras, tentando garantir que acabemos cedendo à carne. Em última análise, você decide quem ganha em sua vida. A boa notícia é que você não precisa estar sujeito à sua carne. Você pode viver no Espírito, alinhando sua carne com a sua vontade. Você pode vencer a batalha a partir de hoje. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento: que possamos renovar nossa mente pelo poder do Espírito de Deus, que venhamos viver conforme tua vontade, pensar como Cristo pensava e agir como Ele agia, pois nós, quando recebemos o Espírito de Deus, nos tornamos os pequenos Cristo aqui na terra para terminar a boa obra que Ele já vinha fazendo quando estava em nosso meio. Que possamos negar os sentimentos da carne, que possamos matar o desejo carnal, e isso só conseguimos no jejum e oração e na conversão diária. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu quero vencer a batalha hoje, meu Pai. Eu quero ter a inclinação do Espírito Santo, que é vida e paz. Eu escolho o seu Espírito hoje. Ajude-me a trazer minha carne em sintonia com a sua vontade. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Shalom.